Olá, sou o Igor Maia e esse é o Lencast, o podcast do Len. E essa é a segunda temporada do nosso podcast. E para essa temporada, reunimos fazedores de cultura de todo o Espírito Santo. Neste episódio, vamos dialogar sobre arte e espaços não convencionais. Acompanhe agora essa conversa. Estamos aqui para a gravação de mais um episódio da segunda temporada do Lencast. Hoje a gente está recebendo 3 convidados ilustres, que são o Elvis Chaves, o Fredoni Fone e o Antônio Vitor. O Elvis é artista e pesquisador de arte e mídia no contexto urbano contemporâneo e em seu processo de criação trabalha com realidade aumentada. O Fredoni Fone é um multiartista urbano da cultura hip-hop que trabalha com rap, grafite e outras linguagens das artes visuais. E também estamos hoje com o Antônio Vitor, que é gestor e produtor cultural no Centro Cultural Elisiário Rangel, no bairro São Diogo, no município de Serra. E eu sou Igor Maia, professor de arte, vou conduzir essa conversa hoje. Muito bem, rapazes, só vou dar um start aqui no nosso tema, que é o seguinte. Cada vez mais a gente tem observado que a arte está extrapolando os espaços dos museus e das galerias de arte, né? Então, ocupar as ruas, a internet e outros espaços públicos pode ser complexo e, ao mesmo tempo, surpreendente. E saindo do ambiente controlado e convencional da arte, o artista se encontra, né? Ele esbarra com outros sujeitos, outras vivências e outras realidades. E é disso que a gente veio conversar aqui hoje. Bem, vamos lá. Em um momento de tanto individualismo das pessoas, esse é um encontro muito especial porque reúne pessoas com uma experiência plural, assim. Tanto do ponto de vista de participação em coletivos e grupos, quanto da vivência comunitária mesmo. Então, assim, quero começar com uma pergunta bem tranquila, assim. Desse primeiro contato, assim, desse contato vital durante o processo criativo, com companheiros de projeto, com a rua e com gente do bairro. Sempre foi assim? É um caminho natural ou construído a partir de um esforço pessoal, assim? Então, quero que vocês me digam como que começou essa relação de vocês com essa arte que sai desse lugar mais clássico, assim, essa arte que extrapola os muros, que vai para outros espaços, assim. Bom, salve Igor, Elvis, Antônio, salve geral que tá ouvindo aí o podcast. Bom, primeiro agradecer pelo convite, massa tá aqui, trocar essa ideia com vocês. Começando a falar sobre arte, como essa coisa extrapola, assim, né? Eu penso que eu cresci, né, na Serra, em Serra Dourada, e ali no bairro o que eu tinha de referência de arte mais próximo de mim eram os amigos que faziam alguma coisa, desde tocar uma música, ou cantar ali no violão, tocar um violão também na rua. Ver geral também fazendo rap, porque eu cresci em Serra Dourada num lugar onde tem uma galera que faz rap há um bom tempo também. E andar de skate também era outra parada. Eu saía de skate para andar em outros bairros e aí eu começava a ver pintura nos muros. E essa pintura me chamava a atenção, que era algo que parecia com as pinturas que eu via também nos vídeos de skate. Então tinha vídeos de skate em outros países, a galera andando na rua, e aí eu parava o vídeo, via aquilo que estava na parede, já não era só, o meu interesse já não era só pelo skate, via aquilo que estava na parede ali, pegava um papel e começava a copiar o que eu via nos muros de outros países onde geral estava andando. E aí o mesmo foi acontecendo no bairro e também na Grande Vitória, né? Quando eu ia sair do bairro para andar de skate, isso lá em 95, por aí. Eu saía para andar de skate
e via a pichação, via o grafite na rua e não sabia quem tinha feito. Isso me chamava atenção porque eu fazia essa ligação com o que eu estava vendo no vídeo e ao mesmo tempo estava vendo aqui na rua, tão perto de mim. E aí eu descia do ônibus, às vezes eu descia do ônibus, parava ali em frente àquele muro, aquele grafite, e ficava tentando descobrir como que aquilo foi feito. E eu chegava bem perto, já trabalhava de pintor de parede com meu pai, pedreiro e tal, então eu queria entender se aquilo foi feito com rolinho, com pincel, com uma trincha, com que tipo de tinta aquilo era feito. E isso era o que me prendia. Eu descia do ônibus, parava para ver, era tipo entrar numa galeria e ficar observando um quadro, uma pintura. Legal, que você traz esse relato, assim, da sua juventude, né? Que você pegava, assistia esses vídeos, enfim. Massa. Beleza. Antônio? Veja bem, eu não sou artista, né? Eu sou psicólogo e o meu contato com arte não convencional, ele vem verdadeiramente a partir da violência, né? Do extermínio, né? Que rolava em Novo Horizonte no começo dos anos 90, eu ainda sendo uma criança, né? Enfim, nasci em 89, estudava em São Diogo, morava em Novo Horizonte, e muitos corpos no chão. A gente está falando de atuação de grupo de extermínio, né? A Lecoque. A gente está falando de um território que estava em disputa entre, né, desde os anos 60, com a construção do Porto de Tubarão e a prostituição, logo depois a implementação da CST e essa tentativa de limpar, né, o bairro com a chegada de novas famílias tradicionais, assim, dos operários, esse choque que deu a mudança do nome na São Sebastião para Novo Horizonte. Então, a arte tem a ver com a sobrevivência, né? Como que a gente faz arte para sobreviver? Não tem a ver com belo, tem a ver com viver, né? A minha experiência no Elisiário Rangel, quando a gente cria o Elisiário Rangel, é muito ligado a esses movimentos sociais de resistência que nasceram, sobretudo falando da minha experiência na Igreja Católica, com os movimentos eclesiais de base, as pastorais, que fundaram tantas outras instituições, né, como Rede Aica, a luta contra a fome, né? E aí, mais especificamente, assim, o trabalho do Elisiário, pensar, né, a partir do que Fredoni fala, essa coisa de perto de mim, né, trazer mais próximo, atiçar uma certa curiosidade de pensar outros modos de estar no mundo, outros modos de fazer cidade, outros modos de pensar a vida para além de um corpo estirado no chão. Então, a minha vivência vem disso, vem daí, da vida crua. Beleza. Beleza, então. Elvis? Primeiro eu queria agradecer o convite, né, de estar aqui. Fiquei muito feliz, assim. Ainda mais quando eu olhei as pessoas que iam estar participando, poder trocar essa ideia é uma coisa sensacional. E foi muito maneiro ouvir o Fredoni falar, assim, desse início dele no corre, porque o meu perpassa também isso, né? Eu morava, quando eu começo a ter esse primeiro contato com grafite, com a pintura na rua, são com os trampos da LDM, né, do REM. O REM ali no início dos anos 2000, ele morava em... Não sei se ele morava, mas tinha muito trampo dele ali pra região de Viana, ali, Marcílio de Noronha. E foi o primeiro contato, assim, que eu tive, né? Tinha um trampo do REM que eu passava que depois que eu consegui identificar o que que era, eu ficava, caraca, não acredito, velho, que ele pintou isso. Aí eu perguntava pra todo mundo, o que que você tá vendo? Então, tipo, é muito massa, assim. Esse é um dos primeiros trampos que me marcam na cidade, né? E a partir daí você começa, depois que um te chamou a atenção, você começa a reparar vários, né? A cidade, ela passa a ter uma outra forma, uma outra cara. Então, eu tenho muito esse contato com grafite, em reparar os espaços onde a gente está inserido. E em determinado momento, é isso, né? Inevitável. Você quer também rabiscar, deixar sua marca, mostrar que você passou ali, marcar uma agenda ali com seus amigos, né? Um rolê que vocês estão junto e tal. E essa questão de coletividade, eu acho que passa muito por aí, né? Eu sempre trampei em coletivo, assim, eu acho que eu me sinto muito bem.
eu acho muito importante cada um no coletivo, né, ter sua identidade, ter suas próprias questões, mas você também produzir com outras pessoas, eu acho que é muito. a- Aguça muito, né, essa criatividade, você poder discutir e tal, não ter só o seu ponto de vista. Eu acho que muita gente trabalha dessa forma e eu acho que ajuda a crescer. Beleza. Eu acho que vocês trouxeram alguns pontapés iniciais, assim, pra gente seguir essa conversa. De certa forma, acabaram interagindo, acabaram se vendo num lugar de ter que interagir com a arte, né? Usar da arte pra mudar um panorama de vida, né? Pelo menos eu entendi isso do seu relato, assim, que você, o Antônio, colocou a arte como uma possível saída, uma. Acho que pensar como instrumento de justiça social. Eu tô achando interessante a fala de vocês, assim, até queria propor questões, né, enfim, porque o Elvis traz na fala dele, e eu tô anotando aqui para quem tá em casa, né, eu tô com um bloquinho de folha, que você fala do olhar, né, do olhar da cidade, e que você compartilhava o olhar, né, você fala com seu amigo, ou você tá vendo o que ali, né, e essa perspectiva me parece, que eu acho que é isso que o Fredoni também traz, pelo menos é isso que me chama a atenção do que o Fredoni traz, outros modos de olhar a cidade, outros modos da cidade ser vista, enxergada, mas sobretudo outros modos da gente olhar a cidade, se relacionar com a cidade. Aí eu também queria escutar mais de vocês, se vocês me permitem, como que é isso, assim, essa perspectiva talvez ética ou provocativa do fazer de vocês, né? Você que trabalha com arte e mídia, você que é um multiartista da cultura hip hop, como que vocês pensam essa perspectiva do olhar? É para vocês uma coisa que vocês trabalham de modo provocativo ou é um efeito do trabalho que vocês não pensou de antemão, mas aconteceu? Ou não, assim? Acho que o hip hop, né, faz a gente pensar em formas de se expressar também, né, na cidade, né? Assim, antes o skate, quando a gente pega um skate para dar um rolê na rua, a gente não pede autorização também para andar em determinados lugares. A calçada não foi feita para isso, o asfalto, quebra-mola, e a gente vai andando de skate em lugares diferentes. E aí eu fico, depois com o amadurecimento, assim, eu fico pensando o quanto várias pessoas que constroem a cidade, os pedreiros, né? A gente, porque eu também trabalhei como ajudante, como a gente pode usar a cidade. Então, com skate, eu encontrei outras formas de usar a cidade. A cidade que eu ajudei a construir. Ao mesmo tempo, eu acho que quem faz grafite, quem está pintando também, que para mim a essência do grafite é essa, sair pintando sem autorização, é pintar sem autorização, autorizado para mim não é grafite, e a gente ocupa a cidade que a gente construiu. E eu assino essa cidade, algo que o pedreiro dificilmente faria, é assinar o seu nome na cidade que ele ajudou a construir. Para mim, desde o início é provocativo, desde a ocupação do bairro Serra Dourada, onde eu cresci, que é uma região que foi construída para receber uma população que trabalhava ali naquela região e com a promessa de custos baixos na prestação, e aí essa prestação aumenta, as pessoas vão embora e outras pessoas entram nessas casas e começam a ocupar, e depois essas casas vão a leilão. Essa autoconstrução, esse jeito de construir sua casa, de ampliar porque nasceu mais uma criança, porque não teve um planejamento, ou até a própria dificuldade mesmo financeira, e aí você ocupa a cidade. Para mim, tudo isso é uma forma de existir na cidade à força, é uma estratégia de existência na cidade. Seja fazendo o seu rap também. Quando você está fazendo a sua letra de rap, essa letra vai chegar a várias pessoas, e a maioria dessas pessoas são pessoas que estão vivendo ao seu redor, pessoas da periferia. E o rap chegou até mim. Essa mensagem de protesto dos anos 90 foi o que abriu minha mente. Assim, o skate deu uma abertura, mas o rap, principalmente o rap dos anos 90, foi o que me fez entender
muito melhor, inclusive ver muito mais de um jeito diferente, assim, um jeito mais profundo, o bairro onde eu moro, o bairro onde eu cresci. São histórias muito parecidas, assim, principalmente esse rap que eu tô falando dos anos 90, que foi a minha escola, que me incentivou, inclusive, a ler, ou a ler as próprias letras de rap, como um livro. E, Fredoni, você tá falando, eu tô pensando... Gente, qualquer coisa vocês me cortem, tá? Você tá falando, né? Enfim, conheço Serra Dourada, 1, 2, 3. Serra Dourada, e aí, se eu estiver falando bobagem, você pode me cortar. Tem uma história muito parecida com Cidade Continental, por exemplo, que é um bairro planejado, não é isso? Para casas populares, assim. E essa obediência, você foi falando, e eu fui pensando, né? Essa desobediência, né, inclusive arquitetônica das casas, que parece que as casas, sobretudo a classe operária, é feito para que as famílias só tenham 1, 2 filhos, né? Então esse planejamento familiar forçado de modo, né, de uma arquitetura da casa, do metro quadrado do terreno, que não é grande, né? Os lotes são de outra metragem. Essa desobediência me chama a atenção, e eu fiquei pensando no nosso tema, né, as artes em espaços não convencionais, não é isso? Aí eu fiquei pensando, eu queria ouvir de vocês, o que é que torna um espaço não convencional? Porque a gente vem acompanhando, eu pelo menos acredito que vocês também, não sei, a cultura hip hop ganhando a relevância que ela merece ter. E, de fato, isso que você traz me parece muito interessante para a gente pensar. Para além de ficar no jogo da moral, se está certo, errado, é ou não é, mas para a gente pensar, pelo menos aqui, né? Essa coisa das artes autorizadas. E quais os riscos da gente transformar a rua e a cidade em um espaço convencional e não em um espaço não convencional. Tá entendendo? O que a gente está chamando de espaço convencional, o que a gente está chamando de espaço não convencional e o que torna um espaço ser não convencional. Até que ponto, eu penso, porque isso é uma provocação que a gente pensa lá no Centro Cultural, até que ponto vale a pena fazer um centro cultural? Centro cultural é convencional, não é convencional, é tradicional, é careta ou não é, sabe? E o que garante que a rua seja de fato revolucionária, seja de fato desobediente, questionadora? Aí eu queria escutar de vocês assim, o que vocês pensam, entendendo, pelo menos eu entendo assim, que nada garante nada, mas são as posturas que movimentam um fazer. Então, quais são as pistas para a gente pensar um espaço não convencional a partir dos nossos fazeres artísticos? Eu acho que o espaço convencional e o não convencional, muitas das vezes ele está ligado à instituição, né? Geralmente ele pode ser, quando ele é convencional, ele é mediado por uma instituição. E eu acho importante ter instituições, né, que façam esse amparo, que dão condições, né, para produzir determinadas obras. Mas também é importante o espaço não convencional, sabe? O espaço espontâneo, a produção espontânea. Eu acho que essas duas coisas têm que caminhar, assim, né? O grafite, a pintura, acho que o Fredon até falou antes, né? O grafite, ele é uma pintura não autorizada. Ele está na essência dele não ser autorizado, né? A partir do momento que recebe autorização, aí já passa para outro tipo de pintura. Aí vira mural, vira pintura sobre parede, né? E que em determinados espaços é até interessante ter também, por exemplo, no incentivo de uma pintura em pena, né? É importante dar esse espaço que às vezes o artista ali, numa condição ilegal, não tem vontade ou faz outro tipo de trampo também. Mas é importante conviver essas duas coisas junto. Ter um centro cultural que dá apoio a eventos, que dá um espaço com equipamento para a galera possa trabalhar, né? Eu acho que é importante ter esses espaços na produção do artista, mas também é importante ter um espaço do ateliê ali, um espaço de produção, um espaço onde que ele vai ter a liberdade de criar e poder criar novos espaços também, que eu acho que é a partir daí também que surgem novos espaços, né? A partir de, às vezes, espaços não convencionais, de coisas que não eram para estar ali de fato.
a partir daquilo começam a surgir outras coisas. Estava pensando aqui na sua pergunta aí, pensando às vezes que acho que algo que também vem muito quando eu penso em lado de dentro, lado de fora também, né? Tipo, eu tô pintando na rua, eu tô pintando do lado de dentro ou do lado de fora. E aí isso, em certos momentos, eu tô pintando do lado de dentro. Na minha cabeça eu penso, estou pintando do lado de dentro, estou falando de dentro da rua. Ao mesmo tempo posso estar falando de dentro da minha casa, onde a rua está fora da minha casa, mas no final tá tudo ali muito interligado, né? Eu não consigo separar, a gente não vai conseguir separar o que acontece dentro de casa com o que acontece na rua em 100% assim, sabe? Uma coisa influencia na outra. O que acontece dentro das casas influencia no que acontece nas ruas e vice-versa. Esses espaços, falando já sobre os espaços convencionais ou não, eu acho que quanto mais a gente entender que o que a gente faz do lado de fora, desse lado de fora agora, fora desses espaços convencionais, assim, desse modo mais básico de dizer, por exemplo, uma instituição onde eu entro, passo pela porta e agora estou nesse espaço convencional e saio, agora estou num espaço não convencional. Eu acredito que quanto mais a gente entender que a nossa troca de ideia, quando eu estou pintando na rua, meu vizinho passa e fala comigo, alguém passa no ônibus e grita. Para mim, quanto mais eu entender isso como uma prática de maior valor, para mim, isso é o que vai manter uma essência, uma liberdade que eu preciso. Claro, é importante, sim, esses outros espaços, essas instituições. É importante ocupar espaços, inclusive, bem além da periferia, né? Num raio, inclusive, de quilômetros. É importante estar lá, sim, mas para mim não tem a mesma essência de estar vivendo no meu dia a dia, de trocar ideia com as pessoas e entender que uma troca de ideia com amigos do bairro influenciou muito na minha vivência. Principalmente, vou falar aqui do Brau, L. Brau, que ele é dos Suspeitos na Mira, também é apresentador de rádio, e ele desde sempre abriu a casa dele pra gente ir lá ouvir rap, pra gente fazer um churrasco, pra gente gravar rap, explicou a gente como gravar, como escrever, mostrou vários videoclipes. Ele tem uma espécie de espaço cultural na casa dele onde ele nunca usou esse termo espaço cultural. E ele nunca parou para pensar, não é que ele nunca parou para pensar, ele nunca parou para dizer assim, eu tenho um espaço cultural convencional ou não convencional. Isso nunca passou pela cabeça dele. Mas o poder que esse espaço, que a Laje do Brau tem para os moleques que cresceu ali no bairro, inclusive eu, isso é de um tamanho que eu não consigo calcular. Inclusive eu estar aqui hoje tem muito da contribuição desse espaço. E ponto, o espaço que o Brau tem na casa dele, da abertura da porta para um monte de moleque entrar na casa dele e aprender sobre rap, trocar ideia sobre rap, e ver um clipe novo que saiu, ouvir um disco, discutir sobre o disco, falar sobre o hip hop, sobre a cultura, abrir um CD de rap assim, e ler o encarte, saber quem são as pessoas que fazem parte da ficha técnica, abrir uma revista dos anos 90 que ele coleciona. E aí eu penso que, no final das contas, é essa a maior verdade. E não anulando a importância dos outros espaços, das outras formas de fazer. Mas se não for assim, para mim perde muito. Uma boa porcentagem de realidade mesmo, assim, de vivência. Então esse espaços como o do Brau, que para mim é uma grande referência, é um espaço, para mim, que foi muito mais importante do que qualquer espaço preocupado em dizer se é convencional ou não. Tô aqui pensando, a partir que você está falando, a partir que vocês trazem, da Laje do Brau, né? Essa proposta, resgatando o que você traz, né, Fredoni? Do lado de dentro, do lado de fora, a rua, essas instituições, e aí eu não posso
deixar de, enquanto psicólogo, estudioso da análise institucional, que pensa as instituições, deixar de fazer algumas provocações, né? Porque essas instituições não é sinônimo de estabelecimento, né? A instituição, a rua pode ser também uma certa instituição, né? Instituição não é necessariamente uma empresa, um estabelecimento, né? Tem as instituições amor, afeto, instituição homem, mulher, a instituição arte, né? O que, enfim, pensando nessa perspectiva das instituições, para além de estabelecimento, e aí pensando essa perspectiva que o Fredoni traz, do espaço de fora, o espaço de dentro, eu ouso a pensar o espaço do entre, né? Da linha tênue que costura a realidade. Como que vocês pensam essa linha, né? Que eu estou aqui imaginando essa linha do lado do entre, né? Que vai perpassar essa coisa que não é nem lá nem cá, não é nem esse estabelecimento e nem sem apoio nenhum, que não é nem o fazer por outros, nem deixar de fazer, que vai produzindo, a partir do que você traz, Fredoni, um plano do comum, né? E aí pensar a comunidade, não comunidade como algo dos iguais, mas um plano do comum, daquilo que é possível de compartilhar junto, na diferença. Porque eu fico pensando que a conversa que você traz com o rapaz do bairro, né, sobretudo nos tempos que a gente vive, onde as diferenças coexistem, nem todas as diferenças, quer que a diferença permaneça, né, algumas forças nesse campo da diferença, quer inclusive a nossa morte, como que a gente costura dentro desse lado do entre, a possibilidade, e aí já formar, né, tecendo a minha pergunta, como que vocês acham que é possível costurar com essa postura do lado do entre, que é isso que eu estou entendendo que vocês trazem, uma possibilidade de compartilhamento ou de construção de comum, né, de um outro modo de pensar, com as diferenças, sobretudo no campo das diferenças que colocam a diferença em questão. Eu estou falando de fascismo, estou falando de forças reacionárias, entendendo elas como forças e não enquanto sujeitos, né? Porque todos nós, em maior e menor grau, somos constituídos por essas forças, né? Enfim, pensamentos racistas, homofóbicos, né? De que modo, então, esse fazer artístico, dessa arte nesses espaços, podem contribuir com a construção de um outro modo de estar no mundo. Não sei se ficou clara a minha pergunta. Eu acho que se a gente pensar que, partindo do que eu disse sobre o quanto esse estar dentro e estar fora, um impacta no outro, né? E pensar o quanto a gente está em diversos lugares, e que seja na rua, seja amando, seja odiando, seja sendo odiado, entrando em espaços e tentando entender, até tentando entender ou se encaixar em alguns espaços, tentando se comunicar, tentando se expressar, tentando falar e ser entendido, porque eu não acredito que seja só quero falar. Eu preciso que as pessoas me entendam, e muitas vezes eu preciso, inclusive, mudar o meu jeito de falar para tentar ser entendido, e nisso tudo eu acabo tropeçando e me embolando, e eu não consigo expressar do jeito que eu quero, por estar tentando falar de uma forma que não é a forma que eu falo no dia a dia. Isso eu não digo só de palavras, eu digo no meu jeito de me expressar, de existir, nos meus movimentos, no jeito de me vestir, na forma como eu interpreto também os códigos que chegam até mim, né?
E aí eu penso que sem a cultura, sem a arte, eu estaria muito limitado naquele espaço onde eu cresci. Aqueles muros que estavam ao redor ali, e muitas pessoas chegam a outros lugares, digo artistas, né? Chegam a outros lugares, inclusive pela sua arte, ou pelo seu jeito de falar da sua arte, enfim, é tudo ligado à sua arte. Essa, essa conversa entre nós, principalmente pessoas das periferias, que estão produzindo arte, elas se encontram. As pessoas se encontram em outros lugares exatamente pela sua arte e pela sua cultura. E a gente está todo mundo encurralado, digamos assim, a gente cresce encurralado nesses pequenos amontoados de gente com pouca estrutura financeira, com pouca infraestrutura, e é através da cultura onde a gente se encontra. E a gente se encontra, voltando ao hip hop, a gente se encontra para, inclusive, reclamar bastante dessas coisas que vem acontecendo desde quando a gente é criança. E a gente começa a perceber isso, percebo que muitos amigos começaram a perceber isso, foi exatamente através do hip hop. É através do hip hop que a gente se reunia na UFES. Foi a primeira vez que eu entrei na UFES, então a gente se reunia ali nas pedrinhas ali perto do banco, na UFES, e aí vinham uns moleques de vários bairros, e geral se encontrava ali naquele lugar. Então vinha gente de Cariacica, Vila Velha, Serra, Vitória, todo mundo das periferias se encontrava ali naquele lugar. E desde então, a gente está falando exatamente sobre nossos modos, nossos meios de vida, nossos desejos. A gente está reclamando de várias injustiças através do hip hop, através da nossa cultura. É a forma onde a gente se encontrou de se auto-organizar e brigar contra inúmeras formas de opressão. E uma das principais formas de opressão que a gente briga desde os anos 90 é a opressão do Estado. É a polícia. É a polícia que desde muito parou a gente em vários lugares, em vários momentos, colocou a gente na parede. E eu digo, essas mesmas pessoas que estão fazendo rap hoje, elas estavam nas paredes, assim como os que estão fazendo funk, trap, que está fazendo cultura de periferia hoje, elas estavam nas paredes, com as mãos na parede, olhando para a parede, desde os anos 90, estão desde os anos 90 com as mãos na parede. Claro, fui ficando mais velho, diminuiu a quantidade de baculejo. Mas o hip hop é a ferramenta onde a gente... É uma cultura que a gente usa como ferramenta para existir no mundo, para ocupar, para reclamar, para se auto-organizar e para se expressar. Porque através dela também a gente descobriu outras formas de amar, né? Eu acho que quando você fala sobre o amor, o hip hop, através do hip hop a gente pensa, uns moleque de chinelo que mal tem ensino médio, escrevendo, sendo poeta, fazendo rap, usando microfone, no palco, com todo mundo olhando, recebendo por isso. É isso, a gente virou poeta, a gente virou artista. Uns moleques que ninguém dava nada. E eu penso que sem o hip hop eu não seria isso. Eu não teria essa possibilidade, assim como muitos moleques não teriam. Então, eu acho que vai passar um pouco pela fala do Fredoni também, que é a questão do você se sentir bem, né? Tipo assim, é muito importante você ocupar diferentes espaços, tá fazendo coisas pelas quais você se sente bem, sabe? Às vezes ali você não precisa... É importante, mas nem sempre você precisa falar de um sofrimento, sabe? Pra combater ele. Às vezes só de você estar vivendo, de você estar se sentindo bem, estar conseguindo fazer seu corre, indo atrás daquilo que você quer, já é uma forma de lutar por aquilo, sabe? De lutar com aquelas questões. Porque você vai acabar sendo representatividade, né? Igual ele fala, quando a pessoa sobe lá e você vê um amigo seu no palco cantando, fazendo uma rima que você fala, caramba, que doideira, velho, nunca tinha ouvido uma coisa dessa. Ou você passa na rua e vê um trampo que você fala, caramba, que doideira. Tipo, enquanto você tava indo trampar de manhã cedo, sabe? Tava passando debaixo da ponte, olhando,
porra, caralho, como o cara chegou e colocou aquele nome lá em cima, sabe? E isso te traz vários questionamentos, assim. E a pessoa que fez aquilo, ela fez aquilo porque ela se sente bem, sabe? Ela tá ali na rua, ela tá fazendo aquilo porque é um jeito dela se expressar, é um jeito dela se comunicar com as outras pessoas, né? E às vezes, só de você ter um nome ali naquele muro, ter uma letra, né? Saber que alguém tá te ouvindo, tá te comunicando, você falando daquilo que você gosta, isso é uma forma de lutar e defender uma série de ideais e questões, assim, né, que a gente tem pra gente. Beleza. Bastante coisa, né? Fredônio, eu queria te fazer uma pergunta, assim. Você falou uma frase que eu anotei porque eu achei muito interessante, assim, me fez pensar em algumas coisas. Eu queria te pedir para, de repente, explorar melhor, assim. Você falou, assim, sobre falar e ser entendido. Primeiro o Antônio provocou sobre a questão do lado de dentro, lado de fora e o entre, né? Aí você falou sobre falar e ser entendido, que você teve que mudar o seu jeito de falar para que a sua mensagem fosse compreendida, né? Alguma coisa assim. Eu queria te perguntar assim, como que você se deparou com essa necessidade? Como que foi a sua atitude? De que forma mesmo? Se você precisou mudar o seu jeito de falar? Fiquei curioso assim para saber, tipo frases ou na literatura ou na forma como você se expressa graficamente. Como que aconteceu isso, assim, de você ter que mudar o seu jeito de falar para que a sua mensagem fosse melhor compreendida, assim? Posso só fazer um adendo? Por favor. Eu ia nessa mesma perspectiva, mas eu queria perguntar qual a importância de se embolar, porque ele falou que ele, justificando, né, que a fala, ele teve que mudar a fala para ser entendido, porque ele se embolava, né? E aí me pareceu que esse se embolar foi muito importante para produzir movimento. E na sequência você traz justamente uma imagem de você se embolando com outras tantas pessoas e tantas histórias da Grande Vitória nas pedras da UFES. Aí eu queria entender, para além dessa fala clara, objetiva, direta, quase uma fala, né, cheia de luz, iluminada, a importância do estar embolado, do embolar-se. Eu diria que é uma tentativa de, por exemplo, de novo voltando para crescer no bairro. Você cresce no bairro e você está sempre trocando ideia. Se você não sai do bairro, pelo menos aí, se você não está acostumado a ir para outros bairros, pelo menos até uns 20 anos, que eu acho que eu visitei, por exemplo, o museu, uma galeria, um espaço, assim, vou lá visitar um espaço para ver arte. Isso foi com quase 30 anos, pela primeira vez. Então, pensa, você cresce no bairro, onde a linguagem, a gíria, o jeito de falar, a velocidade, os assuntos, eles são totalmente diferentes do assunto que se fala ali no museu. Por mais que estejam abordando alguma temática ligada à periferia, mas naquela época, principalmente, era muito em terceira pessoa. Eu ia lá e não via ninguém em primeira pessoa falando sobre diversos assuntos que estavam sendo tratados em diversos campos, né? Não só assim o campo da arte. E aí você chega e você trava, mano. É uma parada que é complexo você chegar num lugar e você continuar falando exatamente do jeito que você fala e você ser entendido. Claro, mas você vai mudar o seu jeito de falar para ser entendido? Não é isso. É porque naquele momento eu preciso ser entendido, eu quero ser entendido. E eu sei da limitação de pessoas em determinados lugares para entender aquilo que eu quero falar. Porque meus amigos do bairro, se eu falar tal coisa, eles vão entender aquela tal coisa. Mas se eu trouxer aquela tal coisa no mesmo formato para outro lugar, eu vou ter uma dificuldade de ser entendido. Mas naquele momento eu exijo ser entendido. Então, para isso eu vou precisar fazer alguns esforços que são esforços que muitas vezes eu não quero fazer.
quando o Antônio fala sobre simbolar, é exatamente nessa tentativa de traduzir o meu dia a dia para me comunicar em outro lugar onde eu quero sim ser entendido. Mas você não precisa ser... acho que é uma frase muito comum, né? As pessoas dizendo, mas eu não quero ser entendido, eu só quero me expressar. Beleza, naquele momento eu quero sim ser entendido. Eu não quero só me expressar, eu quero me expressar, quero ser entendido. E digo mais, em alguns momentos eu quero ser atendido. Então, quando eu também começo a entender outras formas de se comunicar, e como eu disse também, não é só pelas palavras, quando eu começo a entender essa forma de comunicar, eu ganho outras ferramentas, eu dou um passo à frente, eu tenho algo a mais, assim, sabe? Eu tenho essa linguagem, eu tenho essa comunicação, eu tenho esse conhecimento, que eu tenho minha vivência de bairro no dia a dia, mas também tenho essa outra vivência que eu fui aprendendo a dominar. Eu chegava nas galerias, nos espaços, e eu ficava lá no fundão. Fiquei anos lá no fundão só observando os artistas falando, entendendo, estudando, vendo as temáticas, etc, etc. E o tempo passou, de repente eu me vi lá na frente. E aí sim eu fui. E aí eu acho que é nesse momento onde quando eu tô lá na frente, como um artista que está expondo, um dos artistas expondo, eu quero sim ser entendido. O que eu estou falando ali é para ser entendido. Não quero só me expressar. Quando eu quero me expressar é em outro momento. Nesse momento eu não preciso fazer força. É você ler um contrato, pô. Quem fica lendo contrato no dia a dia? Agora, para você ler um contrato, se você não tiver como pagar um advogado, você vai ter que ler o contrato e você vai ter que entender ali. Não é questão de... vou ler por diversão, por prazer, entende? É uma questão de briga, porque é uma disputa, é um campo de disputa ocupar esses espaços. É uma questão importante para levar não só a minha arte, mas o nome do meu bairro, que é o bairro que eu defendo, é o bairro que eu moro desde 1 ano de idade, é o nome do meu bairro, é levar o meu nome, é levar a minha arte. E quem sabe chamar a atenção dos moleques do bairro, dos moleques mais novos do bairro, assim como o Brau abrindo a sua casa chamou minha atenção para essa cultura. Então é uma forma... Quando eu estou fazendo rap, eu vou falar normalmente do jeito que eu falo no dia a dia e trazendo as temáticas, inclusive, do dia a dia. Posso puxar uma outra pergunta? Fredona, sou seu fã. Eu queria fazer uma pergunta pro Elvis. É uma pergunta, antes de tudo, provocativa, mas amorosa. Vamos lá. Do ponto de vista da barata, se sentir bem é comer um pedacinho de pão. Do ponto de vista do humano, se sentir bem é esmagar a barata. Do ponto de vista da zebra, se sentir bem é beber um pouquinho de água. Do ponto de vista do crocodilo, se sentir bem é dar uma mordida no pescoço da zebra que bebe água. Do ponto de vista da representatividade, interessa a primeira pessoa do singular, eu. Talvez do ponto de vista da justiça social, interesse a perspectiva da primeira pessoa do plural, nós. Queria entender qual é o seu ponto de vista do se sentir bem. Complexo. Bem simples a pergunta. O que é se sentir bem, fazer arte? É bem complexa a pergunta mesmo agora, né? Acho que até precisava de um período, assim, né? Um coffee break pra poder refletir. Mas vou dar continuidade. Não, eu acho que você tá em paz consigo mesmo, sabe? Você conseguir desenvolver seu trabalho, pensar uma obra, sentar, ou um percurso de produção, você conseguir ir desenvolvendo, sabe? Quando você tá escrevendo um texto, você conseguir passar aquela ideia que você quis passar. Quando você tá sentado de frente pro computador, é conseguir fazer aquele modelo 3D e atender as expectativas que você queria, sabe? Quando você sai pra rua pra pintar e conseguir deixar aquele trampo lá e voltar pra casa tranquilo, com a sensação de, sei lá, dever realizado, sabe? Quando você consegue montar uma exposição
entregar aquilo que você tinha para entregar, que você pensou há 3, 4 anos atrás, sabe? E que você conseguisse realizar, assim, você conseguir trocar ideia com uma pessoa e ver que aquilo atingiu ela de uma forma que fez bem para ela, sabe? Como que tá retornando bem para você, você acaba se sentindo bem com essas coisas. E eu acho que é importante você viver uma vida na qual você consiga se sentir satisfeito, realizado com o seu trabalho, que isso consiga atingir diferentes pessoas, diferentes lugares e de diferentes formas também, sabe? Que faça mexer com a emoção daquelas pessoas que têm contato com o seu trabalho. Isso pensando assim mais voltado para a produção artística, né? Que é o que eu trabalho hoje em dia, que é o que me mantém vivo. Então, eu acho que é isso. Sentir bem é você conseguir realizar as coisas que você consegue, sabe? Que você tem o objetivo. Beleza. Elvis, eu queria te fazer uma pergunta. Explorando nessa mesma linha que a gente está conversando aqui agora, para mim, essa mesa aqui tem um tom até afetivo, assim, né? Porque acho que o Antônio eu conheci recentemente, mas já acompanhava o trabalho há alguns anos. O Fredoni, a gente tive a oportunidade maravilhosa de trabalhar com ele por um curto período de tempo, há muitos anos atrás. E, Elvis, a gente meio que foi contemporâneos, assim, na UFES, né? A gente, não lembro se a gente pegou muita matéria juntos, mas a gente se encontrava, passamos uns anos nos encontrando, assim. Eu queria te perguntar o seguinte, como, assim, eu acompanhei o desenvolvimento, assim, da sua trajetória artística, assim, né? Acho que você é da turma de 2015? 16. 16. Eu lembro que naquela época você trabalhava de uma forma e você foi evoluindo o seu trabalho, você foi mudando a linguagem mesmo. Então eu queria te perguntar o seguinte, pegando um gancho que o Fredoni deu, né, que a gente explorou uma frase que ele falou, sobre falar e ser entendido, que ele falou sobre mudar o seu jeito de falar, né, para que a mensagem seja melhor compreendida. Aí ele já explorou bastante esse tópico, mas eu queria te perguntar, assim, como que foi esse processo de entrar na arte urbana? Não, perdão, na arte digital. Como que isso surgiu pra você? E é isso, assim, porque eu sei que você falha a memória, você trabalhava até um pouco com arte urbana mesmo, né? Fazia uns trampos de pintura, né? E você foi mudando a sua linguagem. Eu queria te perguntar como é que foi essa mudança, assim, essa transição. Primeiro eu queria contar uma coisa assim, né? Que ele falou que o Fredoni falou que começa a ter esse contato com galeria um pouco mais velho, assim, né? E é foda pra gente que vem da periferia, lá não tem esses espaços, né? Você vai encontrar esse espaço quando você vai pro centro de Vitória ali, que tem um museu, tem a galeria Homero Macena. E eu tive a oportunidade, né, de ter acesso a esses espaços um pouco mais jovem, que quando eu morava em Cariacica, né, e fui fazer o ensino médio no Mário Ortiz. Aí eu tive aula com a Gabi e tal, e aí desde dessa época, assim, do ensino médio, que ela levava a gente na galeria, sabe? E eu fiquei, caramba, que doideira é essa, velho? Minha mãe nunca tinha me mostrado isso, sabe? Minha família nunca teve contato com isso. E aí eu tenho contato ainda na adolescência com essa produção artística nesses espaços, assim, né? E isso muda, assim. Eu venho da arte urbana, né, do grafite, começo meu rolê aí, tenho muito um pé no skate também, essa época aí de adolescência, entre 11 e 16 anos, foi muito rua, tipo, estar na rua andando de skate e rabiscando. Então, quando eu entro na UFES, lá em 2016, eu já tinha uma produção de grafite, sabe? Já rabiscava, já saía pra dar rolê. E aí, dentro da universidade, eu tenho, a partir de iniciação científica, de pesquisa, aí eu começo a entender esse mecanismo, né? Essa arte-tecnologia, porque
eu nunca tive contato com isso, eu nunca tive nem videogame, sabe? Não tinha computador. Então, esse era um mundo que, sei lá, eu tinha contato uma vez ou outra quando ia na casa de não sei quem que a pessoa tinha um computador que eu mexia, assim. Mas aí, quando eu chego na UFES, eu começo a ver essa produção, usando programação, entendendo que a máquina é uma máquina que você pode pegar e mexer por dentro dela, e a partir dali criar outras coisas. Isso me abre campos, né? Tanto que a minha produção ela é sempre ligada a um objeto físico, geralmente no espaço urbano é, aberto, assim, mas que tem uma camada no digital, né? Tanto que eu pinto o QR Code. Então, nessa época, eu já estava pintando o QR Code, que ele quebra ali o uso do QR Code normal, né? Que o QR Code normal ele é um código para a máquina ser entendido. O que eu pinto, não. O que eu pinto é uma letra. Então, tipo, ele é para o ser humano ser entendido. Então, eu já quebro esse valor ali da programação do objeto que é para ser entendido por uma máquina. Sem mexer com uma máquina também. Isso com tinta e rolê de rua. E depois disso, aí eu vou colocando camada digital, aprendendo a lidar com esse computador, aprendendo um outro tipo de linguagem, né? Entendendo uma outra linguagem, que é uma linguagem da máquina, assim. Então, são coisas que vão mesclando, e a partir daí eu acabo criando, indo para a forma tridimensional, mexendo completamente ali dentro daquele computador e depois voltando para o mundo real. Então, é sempre trabalhando nessas diferentes camadas ali, né, que perpassam a nossa vida. Um pouco disso. Beleza, beleza. Seguinte, agora eu tenho uma pergunta pra vocês. Tem um pouquinho a ver com o que a gente estava falando, assim, mas já levanta a bola pra chutar por um outro lado, assim. Nos últimos tempos, a gente tem visto as galerias de arte, os museus, muito mais interessados em práticas artísticas que antes só tinham visibilidade nas ruas. Essa abertura é positiva ou pode se tornar negativa em algum ponto? Assim, a arte urbana, quando chega no museu, ela perde a sua potência, né, do seu ambiente original, ou ela ganha outras camadas de sentido? O que vocês têm a me dizer sobre isso? Eu acho que é uma parte, né? Tipo assim, digamos, por exemplo, eu comecei a fazer fotografia, me interessar por fotografia pintando na rua. Então fazia o grafite, fazia fotografia, publicava ou imprimia, né? Na época não era tão comum publicar, mas eu imprimia essa fotografia porque eu queria ter o pós. Mas é só uma fotografia, é uma parte daquela vivência mesmo de rua que eu tive. É uma lembrança, é um arquivo. E eu vejo isso que é feito nas galerias, algo parecido, assim. É uma pequena parte disso. Inclusive a pintura na rua, eu acho que já é uma pequena... O visual de um grafite, por exemplo, não falando de arte urbana, mas pensando num grafite, uma pichação, o visual é a menor parte. Claro que é por ali que a gente se identifica, isso aqui é um grafite, isso aqui é uma pichação, etc, etc. Eu não costumo separar, mas isso aqui é um grafite, olha aqui a estética, tal, usou tal cor, fez o traço tal. Mas o que está por trás, o que envolve fazer aquilo tudo ali, né, um conceito que não é uma palavra que a gente usa muito quando está fazendo grafite ou pichação, assim, né, é a maior parte. Chegar ali e pintar é rápido, é uma coisa... E aí isso que vai para a galeria também é uma pequena parte, é o que vai para a revista, é o que vai para os vídeos de grafite, né? Tem uma tradição de se fazer vídeos de grafite durante muito tempo. É algo que eu já faço durante muito tempo, estar acompanhando os vídeos que vão saindo. Por exemplo, as pessoas vão lá e fazem um grafite num trem, que é algo, né, que é muito clássico, pintar trens. Fazem vídeos, fazem revistas. Eu vejo a galeria como isso. Agora, eu acho que depende também de onde o artista quer chegar quando ele está fazendo algo na galeria. Porque os caminhos também eles vão se modificando, né? Eu acho que os interesses também, né? Na galeria onde você tem o seu trabalho tem um cuidado, ou parte do seu trabalho tem um cuidado, tem um controle de temperatura, tem uma iluminação,
tem um segurança na rua, não. Você pintou na rua, amanhã o muro pode ter sido derrubado, ou você está pintando na rua e você pode ser preso enquanto você estiver pintando, ou alguém pode escrever por cima, pode apagar, um carro pode jogar lama, cachorro mija em cima. Então na rua a parada tá ali, visceral, né? Para mim a galeria é um espaço onde você mostra uma parte do que você pensa, e para mim é uma pequena parte do que você pensa. Agora, pensando também na comercialização disso, no propósito disso, aí a gente já entraria em uma outra conversa que seria muito mais ampla, né? Mas a essência, continuo a bater na tecla que a essência para mim é aquilo onde tá ali, ó. Eu peguei e fiz, peguei minha tinta, parei no muro, fiz, posso ser preso, pode chover, alguém pode jogar uma pedra, pode dar um tiro. É isso, é o seu corpo na cidade ali atuando, é o corpo do artista, onde o artista, por exemplo, artista negro pintando na rua, provavelmente ele não é um artista. Um muro ilegal, ele não vai ser chamado de artista, não vai ser visto como artista, então seu corpo vai estar ali, né, muito mais à mostra e vulnerável. E não vou dizer que seja totalmente diferente nas galerias, porque você ainda continua sendo um corpo negro. Um corpo negro que muitas vezes veio da periferia, mas sim, tem alguns controles. Elvis, o que você me diz? Acho que é isso, a essência é a rua. É onde há um espaço que não tem uma curadoria, que não vai chegar alguém e vai dizer porque não sei quem vai pintar aqui, não sei quem vai pintar ali, não. É uma coisa que vai acontecendo e de acordo com o desenrolar da rua mesmo, ela vai se montando e os trabalhos vão acontecendo, né? E vai mudar, não tem um período, às vezes vai ter trabalho que vai ficar 10 anos, vai ter que trabalho que vai ficar 15, vai ter trabalho que vai ficar uma semana, que não vai dar tempo nem de você voltar para tirar foto, né? Porque você fez à noite e voltou do outro dia, já sumiu já. E é isso, vai acontecer na rua. E a galeria acaba pegando, né? Geralmente, esses trabalhos vão ser até denominados como outras coisas, né? Os artistas, assim, quando grafiteiros, né? Pichadores, quando estão na rua, estão fazendo uma coisa, que é isso, é o grafite, a pichação tem essa essência, mas quando vai para a rua já vai para outros formatos, né? Vai para instalação, até para dialogar com esse outro espaço, assim, que também é interessante, sabe? Você ter a possibilidade de lidar com esse espaço controlado, né? E é importante, eu acho, tem um ponto positivo, né? Quando acho que dá um certo reconhecimento para o artista também, né? Dele poder conseguir viver do seu trabalho, porque às vezes a rua ela não vai te dar esse retorno, né? Ela te dá o bem-estar, te dá o prazer ali, mas às vezes não vai te dar esse retorno para você conseguir viver do seu trabalho. E aí você acaba até tendo contato com outras linguagens, produzindo outras linguagens, e não que você também não possa fazer isso na rua, sabe? Tipo, dá para fazer também sem nenhum problema. Mas é isso, são dois lados, assim, da moeda, né? Enfim, entendo e concordo também com o que vocês trazem, mas eu acho que é de uma perspectiva do artista, assim. E de uma perspectiva do espaço cultural, fico pensando que aí tem, né, espaços culturais, tem espaços culturais governamentais, espaços culturais independentes e tal. Venho acompanhando essas pautas mais pró-justiça social, pautas, enfim, antirracistas, antifascistas, sobretudo, né? E sim, eu venho percebendo que essas pautas, por exemplo, o Mais agora está com uma exposição sobre favela, não é isso? Não acho que é um interesse genuíno, uma coisa assim que, né, alguém em algum lugar desvendou uma cortina que aí passou a se olhar. Eu acho que é uma conquista de algumas partes da sociedade, algumas instituições, alguns grupos, que podem ser questionados ou não, né, que vem pautando esses modos de vida e que vem buscando abrir outras possibilidades de se contar essas histórias sobre esses territórios, assim.
de algumas exposições, de alguns lugares, assim, pode ser feita de modo mais ou menos interessante, mas não acho que esse interesse é um interesse natural, mas é um interesse produzido, é um interesse provocado, é um interesse, né? É um interesse que foi buscado mesmo. E aí eu estou falando parte dos espaços culturais, seja do Estado ou mantidos por políticas privadas, coisas que os espaços culturais independentes já vem fazendo há um certo tempo, assim, sem a garantia aí, né, de ter segurança na porta, de ter temperatura controlada e de ter iluminação adequada, porque isso tem um custo que nem todos os espaços culturais independentes podem custear. Mas, no entanto, essa curadoria ética, e aí ética no sentido de produzir pensamento pró-justiça social, tal, ela fomenta debate e formação dos visitantes, da parte, enfim, porque não é apenas numa perspectiva do artista que expõe, mas pensando na perspectiva do entre, né, aquilo que se passa entre a produção artística e entre a visitação, essa visitação, seja ela espontânea, seja ela programada, e aí eu estou falando de turmas escolares, de senhores asilados, enfim, de detentos, né, em regime fechado que podem visitar essas galerias, aí eu estou falando especificamente do trabalho lá no Elisério Rangel, isso que acontece nesse entre, que é genuíno, que é interessante, sabe? Então eu acredito que é importante, sim, sabe? Mas eu acho que uma coisa não substitui a outra, pelo contrário, e uma coisa não dá conta da outra, né? Mas é importante, é interessante, isso que é importante, ver os esforços e a luta para, inclusive, tornar os espaços culturais cada vez mais conectados com a rua, tanto na perspectiva arquitetônica, tanto na perspectiva de uma programação curatorial. Enfim. Não é à toa, por exemplo, que o Mais teve uma reforma, só falando do Mais, né? Uma reforma que foi retomada as fachadas, né? As vidraças e tal, para se conectar mais com a rua, né? Para habitar mais esse lugar do entre, né? Nem fora nem dentro. Eu acho que vale a pena destacar isso. Beleza. É bem interessante esse seu último relato. Beleza, rapazes. Agora quero fazer uma pergunta um pouquinho indo por um outro lado, assim, sobre o fazer mesmo, né? E aí eu vou perguntar para os três, inclusive o Antônio acho que consegue me responder essa. É o seguinte, que a gente está aqui hoje para falar um pouco sobre o caráter híbrido da arte contemporânea também, né? A presença do corpo, da arte sonora, das instalações com materiais não convencionais e o uso da tecnologia pelos artistas. São linguagens aí muito usadas na arte contemporânea na atualidade. Eu quero perguntar para vocês de que maneira vocês estão trabalhando assim, ou veem o uso, né, dessas ferramentas e linguagens atuais, assim. Acho que para o Elvis talvez seja bem mais fácil responder, porque tá trabalhando aí com tecnologia a todo momento, assim, né, de uns tempos para cá. Mas eu queria perguntar mesmo, assim, para o Fredoni, para o Antônio, como que vocês estão trabalhando essas ferramentas e linguagens que fogem do clássico, né? Eu particularmente conheço um pouco do seu trabalho, assim, Fredoni, sei que você tem já trabalhou com diversas linguagens, né? Com arte sonora, com objetos, enfim. Como que vocês classificariam a importância da tecnologia e dessas novas linguagens na sua prática artística hoje? É curioso porque quando eu trabalhava de ajudante com meu pai, não tinha muitas ferramentas, era tipo, muita coisa era bem artesanal, né?
E hoje em dia, até na construção civil, tem muitas ferramentas que agilizam várias coisas, assim, inclusive, né? De vez em quando eu mostro pro meu pai, ó, pai, aqui a máquina que faz isso, a máquina que faz aquilo que a gente fazia. Antes a gente, por exemplo, lixava a parede segurando uma lâmpada na mão e lixando, né? E para ver se tinha alguma parte mais funda, para deixar bem certinho, né? Quando emassava uma parede. Aí, hoje em dia já tem uma máquina que faz isso e já tem uma iluminação, e inclusive a máquina suga o pó da parede, da massa que é lixada, né? E aí quando você fala sobre várias linguagens, eu não separo nada disso. Desde quando, por exemplo, minha mãe era confeiteira, desde quando eu desenhava em cima do bolo da minha mãe, a misturar a massa com meu pai para rebocar, a passar a régua, a fazer obstáculos de skate, que a gente sempre fez obstáculos de skate, se organizou para fazer isso, a fazer traves para jogar futebol. Eu não separo nada disso, não tem nada separado, não é nada diferente da pintura que eu faço hoje, da instalação que eu fiz na Casa Porto com a Joana na época que você estava lá. Não separa do rap que eu faço, das letras que eu escrevo, do instrumental que eu faço. E aí, hoje eu tenho trabalhado bastante produzindo instrumentais de rap. Além de escrever, né? Eu escrevo rap desde 2004. Comecei participando de batalhas de MCs e em 2015, mais ou menos, eu comecei a produzir instrumentais de rap com uma certa seriedade. Mas aí foi na pandemia onde eu foquei mais nisso. Então, comecei a produzir os instrumentais de rap e também fazer experimentação com sample, né? Cortando pedaços de música, juntando com a outra, manipulando ali, colocando efeitos e criando outras coisas. Hoje eu tô produzindo uns instrumentais aí para o Canela, que é um MC do meu bairro, que foi meu aluno de grafite em 2004. Eu dei aula de grafite para ele numa região de ocupação lá em Serra Dourada, e desde então a gente é muito amigo, e agora eu estou produzindo um EP com 5 faixas de instrumental dele. Então estou usando um equipamento, um sample para tocar, samplear, uso o computador também. Então essa parte principalmente de som, de música, é uma parte que eu curto muito. Além da fotografia que eu comecei a fazer para fotografar meus grafites, né, lá em 2000, com a chegada primeiro era a câmera de filme, onde eu não tinha câmera, depois chegou a câmera digital, e eu fui vendo a câmera evoluindo. Então eu me interesso bastante hoje, que eu tenho usado bastante hoje, é o meu computador, principalmente para produzir música, essa máquina de samplear aí, esse sampler, e também usa equipamentos, né, como caixa de som, microfone, etc, para produzir. Além disso, produzo vídeos, videoclipe, fotografia, são essas partes dessa tecnologia ligada na tomada aí que eu tenho usado. E eu estou tentando, assim, cada vez mais trazer isso junto com essa parte mais visual, né? Trazer com outras... Isso aí são coisas que eu quero fazer de experimentação, mas eu não separo uma letra de rap de uma pintura mural, de uma fotografia, de uma instalação, de um desenho no bolo com glacê, de emassar uma parede, de rejuntar um piso. Não separo nada. Eu sou eu no mundo fazendo coisas. Legal. Muito legal. Elvis, eu acho que a pergunta tá pronta aí para você. Eu vou repetir a mesma pergunta que eu fiz pro Fredoni. Como você classifica a importância da tecnologia na sua prática artística hoje? Pô, as novas tecnologias, né, as novas mídias, elas estão muito ligadas, assim, ao que eu pesquiso, ao que eu estudo, ao que eu busco entender. E isso acaba reverberando também na minha produção, né? Mas eu sempre tento trazer o questionamento, assim, do projeto industrial, né, das máquinas. Eu acho que isso é bem importante. Porque quando a gente fala de tecnologias, é tudo aquelas ferramentas que auxiliam a gente na nossa vida, né? Que adianta o trabalho, que faz a gente ter uma outra qualidade de vida. E eu me dedico ao estudo dessas novas mídias, né? Dessa mídia eletrônica que vem surgindo ali do surgimento dos computadores e da internet.
essa produção, como que você qual ferramenta que você usa para produzir, como que você apresenta essa mídia, né? E que é isso, não é só você fazer o uso dela, né? Não é só você pegar aquele programa ali, ou aquele computador, ou aquele novo dispositivo que chegou e aqui pinta. Não, para que serve? Para que foi desenvolvido? Como que foi desenvolvido? Qual, pô, e se em vez de eu pintar, eu, sei lá, colocar um vídeo refletido no espelho? Sabe, assim, você quebrar esse projeto industrial, ou se você não quebrar, você pelo menos questionar ou dialogar com aquilo, sabe? Mas sempre ter essa noção, assim, desse projeto e dessa ideia do que foi desenvolvido. Porque também se você pega e usa, e simplesmente usa toda a ferramenta que aparece para você, acho que aquilo fica um pouco de vazio no sentido da produção, sabe? Eu acho importante fazer esse questionamento, escolher as ferramentas que você quer usar de fato, aquilo que faz sentido para você, e que faz sentido para as pessoas que você quer que tenham acesso ao seu trabalho também, né? Porque a gente cai muito nisso, né? A gente desenvolve, por exemplo, para a realidade aumentada, que vai rodar num celular de última geração. Mas eu quero, por exemplo, na obra que a gente fez, colocou lá no terminal, que foram 2 esculturas no terminal de Campo Grande. Pô, eu entendo, muitos anos eu passei naquele terminal. Muito tempo eu ficava lá. E o meu celular não funcionava, sabe? Não, com certeza não ia funcionar. Então, como que eu apresento esse trabalho para essas pessoas ao mesmo tempo que eu dou acesso para elas, sabe? Mostrando essa nova tecnologia. Porque não é só isso também. Eu coloquei escultura. Igual eu coloquei na casa do governador, por exemplo, não teve isso, né? De ter uma pessoa com um dispositivo lá. Porque era um outro espaço, então, outras questões. Mas aí já no terminal, não. É você também pensar esse acesso, pensar essa forma que as pessoas vão visualizar, sabe? Dá essa possibilidade de diferentes meios ser acessado por diferentes pessoas, assim. Beleza. Antônio, tô vendo aí você anotar sem parar. Quer fazer alguma contribuição? Levantar alguma bola pra gente? Essa tecnologia para mim é estudo das técnicas. Né? Tecnologia não tem a ver com high-tech. E até porque se depende de tomada já não é high-tech. Eu já brinquei isso com o Fredoni, né? E aí pensando toda essa coisa super em voga hoje, que o futuro ele é uma perspectiva, o futuro ele é isso, ancestral. Então, esse resgate, pelo menos no nosso trabalho no Elisiário, a gente pensa quais técnicas a gente vai utilizar para aumentar o alcance dessa difusão das produções culturais. Essas técnicas podem ser desde, sei lá, um panfleto, boca a boca, uma live, enfim, um monte de coisa, né? Um carrinho de som. Então, eu penso, como Fredoni, que essas tecnologias não necessariamente são um dispositivo super high-tech, assim, mas elas partem de um princípio, assim. São técnicas que vão potencializar um princípio, e esse princípio ele a gente não abre mão, não tem como negociar, sabe? E o princípio, no caso do Elisiário, é a difusão, né, o acesso cultural, o acesso às produções culturais. E aí as tecnologias para isso, elas podem ser várias, desde, sei lá, o uso de um mailing, a rádio post, a patrocínio no Instagram, sei lá, ou boca a boca, né? Mas para a gente entende como tecnologia, como estudo das técnicas de alcance do que a gente quer espraiar na cidade. Beleza. Jovens, assim, acho que a gente já passou pela maior parte assim do nosso diálogo. Temos alguns tópicos para falar ainda, mas já caminhando para o encerramento, assim. É o seguinte, agora eu quero perguntar para vocês sobre perspectivas e horizontes, assim, né, de trabalho, de atuação aqui no estado. No horizonte das práticas artísticas, existe algum projeto já realizado no Espírito Santo que vocês planejam fazer
ou já fizeram fora do estado, no sentido de dar sequência, né? De pegar um projeto que extrapola um lugar específico e colocar ele para interagir com o mundo, assim. Vocês já tiveram essa oportunidade de pegar um projeto daqui, levar para outro lugar, atualizar de alguma forma? Em 2012, eu e o Mosca, a gente viajou pela primeira vez para fora do país. E aí nessa viagem eu falei, pô, massa demais viajar para fora do país. Ó, um moleque sonhador. Massa demais viajar para fora do país, cara. A primeira vez que a gente tá viajando, empolgadão. E aí a gente fez contato com algumas pessoas que moravam nesses países e tal. E a gente marcou de pintar junto, ou de trocar ideia, de assistir um filme. E por mais que não fosse um filme escolhido, ou ver uma revista, tal revista, mas a gente compartilhava conhecimento, troca de ideia, né? Eu digo isso porque em 2012 eu comecei com esse projeto chamado Projeto La Tinta. E aí eu viajei para vários lugares e usei, pensando também da forma como o Antônio falou, usei como uma tecnologia o Fotolog na época, ou um Instagram, ou um Orkut. Durante anos a gente viajou, até mesmo antes de 2012, pelo Brasil, fazendo contatos pela internet. E aí, em 2012, nasceu La Tinta, onde eu viajei para outros lugares também, e pessoas vieram para cá, inclusive aquela exposição Sim. que... Drip Boards, não era esse o nome? Board Dripper. Sim. A exposição do Board Dripper que rolou na Casa Porto foi através do La Tinta, que é esse projeto que junta pessoas de vários lugares do mundo. Através desse projeto eu fui para outros lugares e também levei outras pessoas, fiz conexão para outras pessoas irem, para outras pessoas virem, e para pessoas também, por exemplo, pintou um italiano em Serra Dourada através dessa troca de ideia. Isso totalmente independente, sem nenhum recurso de nenhum edital nem nada. Um artista da Itália, outra da Suíça, de São Paulo, gente daqui também, a gente através de uma vaquinha foi um grupo pro México. Então esse eu diria que é o meu maior projeto, assim, é um projeto, como eu disse, que eu não separo nada e sou alguém atuando, fazendo coisas no mundo. Para mim, um La Tinta é aquela coisa, aquele projeto que começa no bairro, desde 2004, quando eu dei oficina de grafite lá na Ocupação para o Canela, que foi um dos meus alunos, desde 2004 até chegar 2012, até chegar em 2007, mais ou menos, quando eu, com outros amigos, a gente cria o Mutirão Vive a Cores, e o La Tinta é o meu projeto atual, que tem sido realizado desde 2012. Através do La Tinta também, a gente montou um pequeno espaço cultural lá em Serra Dourada, que chama a Caxanga da Nauzira, pequeno em questão de tamanho, mas que a gente realiza várias coisas. A gente realizou cineclube, exposição também da história do skate no bairro, algumas pinturas no bairro. Então esse é o projeto que eu gostaria de circular com ele mais e mais pelo próprio estado, pelo país e por várias partes do mundo. Eu tenho um projeto recente, assim, que a gente desenvolveu esse ano. Fizemos ele, deve ter sido em junho ou julho ali, que foram os vestíveis digitais, né? É uma coleção de roupa digital que foi feita por mim e pro Carlo, que é o meu grande parceiro, assim, de trabalho, que a gente divide ateliê. E é uma coleção com 4 roupas digitais, assim. E aí, é isso, a pessoa, ela se filma e essa roupa interage, você pode mexer. A gente montou, dentro do próprio ateliê, a gente montou um pequeno desfile, onde a gente convidou modelos. Então, cada modelo desfilava ali com as 4 roupas desenvolvidas. A partir disso, a gente criou um vídeo e que deu a possibilidade da gente levar esse trabalho, né? Agora, em outubro, a gente levou ele lá para Coimbra, em Portugal. Teve um festival de arte e tecnologia lá e a gente conseguiu levar. Montamos uma estrutura lá com uma espécie de espelho digital, onde a galera podia entrar na frente, se ver usando a roupa, né? Se ver. E é um trabalho que ele acontece com a interação das pessoas mesmo, né? Então a gente, às vezes, nem estava entendendo a língua da pessoa, né? Porque tem uma galera italiana, francesa que estava por lá. E aí a gente às vezes nem se comunicava tão bem, mas a pessoa interagia, curtia, usava a roupa, fazia imagens. E isso é bem maneiro.
E outra possibilidade também, né, que esses trabalhos digitais dá, que foi um trabalho desenvolvido aqui no Brasil, mas que bateu mais de 100, 150 mil visualizações, né? A galera usou muito. E aí, quando você entra lá nos dados, né, do filtro para ver, 90% dos usuários são pessoas da Índia, assim, são indianos, que curtiram muito a roupa e a galera usa por lá, usa muito, sabe? Eu fiquei tipo, aqui no Brasil, porque a gente desenvolveu pro Snapchat, né? Então aqui no Brasil é uma rede social que a galera nem usa, sabe? Mas que em outros países bomba. Então lá na Índia a galera usou o filtro, curtiu, fez foto, gravou vídeo pra caramba. Então long plays, assim, tem mais de 70, 80 mil. E é muito interessante, né? Como que o trabalho ele também pode circular com a nossa presença, mas também sem nem saber quem é um artista, né? Só das pessoas verem o trabalho e querer interagir com ele, assim. E esse é o trabalho mais recente, assim, que a gente tem feito e que teve essa repercussão internacional, né? Beleza. Antônio, eu quero ouvir de você a mesma, assim, quero fazer a mesma pergunta para você, assim, eu sei que o seu lugar é outro, né, porque você tá falando de uma instituição, né, eles estão como artistas e você tá como instituição, mas eu quero te perguntar, quais são as perspectivas e horizontes aí para a atuação do Elisiário? Você já interagiu com projetos, propostas fora da cidade, fora do estado? Claro, a gente tem um coletivo aqui, que é o coletivo de espaços culturais independentes da Grande Vitória. A gente fez, durante a pandemia, uma articulação muito forte, nacionalmente, né, que reverberou numa lei produzida e vibrada a partir dos espaços culturais da classe artística, que foi a Lei Aldir Blanc, né, o Elisiário Rangel foi a mobilização, foi a sede das webconferências, né, durante a pandemia, e aí isso permitiu uma articulação muito grande com vários espaços culturais do Brasil inteiro, né, enfim, com o braço da Mídia Ninja, com a lei, com o Instagram, né, do Mídia Ninja, de lei de incentivo à cultura, né, a lei emergencial de cultura. Para além disso, a gente teve a experiência na pandemia, a gente preserva isso até hoje, algumas oficinas virtuais. Então nessas oficinas virtuais a gente tem alcance de participação de pessoas, sei lá, do Piauí, do Maranhão, do Rio Grande do Sul, participam das atividades fornecidas. A gente também tem 3 grupos teatrais no Elisiário, a própria trupe, inclusive, teve a oportunidade de fazer circulação no Maranhão, no Piauí, participa de festivais de teatro e ganhou, inclusive, alguns prêmios, São Paulo, Minas Gerais, então circula. Mas, sobretudo, o nosso interesse maior é produzir, e eu escrevi isso assim, enquanto eu estava escutando vocês, é produzir o fora no estado, é produzir o fora na cidade. Não necessariamente levar aqui para fora, mas produzir o fora aqui, né? Fazer essa circulação aqui, com esse compromisso de construir não um novo modo de pensar a cidade, mas de um outro modo de pensar a cidade. Porque se a gente fica nessa cilada do novo, a gente vai, como o colega trouxe, né, brincou na outra fala, do seu lado da última geração, e o último nunca vem, porque o último é sempre a busca do novo, né? Um carro modelo novo que só muda um farol. Né, a gente está querendo buscar o outro, e esse outro ele nasce a partir do encontro com o fora. Então esse fora no estado, esse fora na cidade, é o que interessa a gente a cada amanhecer. Bem, agora eu vou fazer uma outra pergunta que eu tenho certeza que os 3 vão conseguir me responder também. Uma pergunta bem simples. Você se considera um ativista comunitário? Eu acho que essa pergunta cabe para os 3 em posições, né, em níveis diferentes. Mas, enfim, você se considera um ativista comunitário? Qual é a dimensão do seu trabalho hoje? Assim, você separa a arte da vida ou considera que o artista vive em estado criativo em tempo integral? Eu não diria que eu sou... Eu não usaria essa palavra dizendo que eu sou ativista. Sou alguém que vive no bairro e que estou aí tentando fazer com que o bairro seja mais atrativo para mim, para as pessoas que estão ao meu redor, emprestar um pouco
daquilo que eu posso emprestar fisicamente, ou trocar ideia com as pessoas do bairro e trazer um pouco daquilo que eu aprendi no meu dia a dia, trocar mesmo conhecimento, trocar tempo trocar ideia e tentar de algum modo apresentar as coisas que eu pude ver depois que eu comecei a ir para mais longe do meu bairro. E quem sabe pessoas que estão ali mesmo podem ter uma oportunidade de, por exemplo, um interesse, uma oportunidade de, por exemplo, visitar uma galeria antes dos 30. Ou uma oportunidade, sabe? Se não pode visitar uma galeria, e também se não tiver afim, não tem que ir mesmo, mas que de repente algo possa chegar até ali no bairro, que seja uma apresentação musical, um vídeo que eu vi. Pô, quero compartilhar um vídeo aqui, vamos assistir. É o que a gente sempre fez no bairro. A gente sempre, pô, chegou um vídeo de skate que eu fiz a cópia da fita lá de fulano de tal. Vão lá em casa pra você assistir. Vão lá em casa todo mundo. Aí a gente ia lá assistir o vídeo. Era isso. A gente andava de skate na rua, a gente falava, pô, não tem um lugar pra andar de skate, não. Pega um martelo seu, um serrote seu, a madeira ali a gente rouba na construção, junta tudo e monta um obstáculo. Então a gente sempre compartilhou isso. E a gente nunca chamou isso de ativismo. A gente estava vivendo ali, tentando melhorar as condições, o jeito de viver ali naquele bairro. Eu não usaria esse termo, a não ser que fosse para reivindicar algo para ser entendido e atendido. Olha, Acho que você tem uma resposta bem diferente para dar, porque você tem uma ligação, tá ali no meio que num centro comunitário, quase, né, assim. Então, eu pesquisei, né, eu tô fazendo doutorado agora pesquisando políticas públicas, culturais, mas meu mestrado, enfim, em 2013, eu pesquisei movimentos sociais, né, e essa militância. Eu entendo a militância, e aí o ativismo ligado à militância, é interessante quando ela se liga com o processo e não com a causa final, né? Não, talvez discordando amorosamente um pouco do que você traz, mas não me interessa uma pauta necessária, assim, mas me interessa a construção desse processo, sabe? Nesse sentido, se a gente pensa comunidade, né, e comunitário como algo do bairro, algo de um grupo de pessoas que pensam igual, porque via de regra a gente pensa assim, né? A comunidade dos pescadores. O que os une? Todos são pescadores. A comunidade da população pomerana. O que os une? Todos são pomeranos. Se a gente pensa como igualdade, eu tô fora. Não sou comunitário. Detesto ser comunitário e eu acredito que o centro cultural precise fechar as portas se ele for um centro cultural comunitário, né? Eu prefiro tacar fogo se ele for nessa perspectiva, porque ele se aproxima de um fazer da igualdade, né? Dos iguais, né? De uma perspectiva muito identitária dos iguais. Se a gente pensar, no entanto, comunidade com produção do comum, que é aquilo que é produzido na diferença e com a diferença, com o diverso, aí eu boto fé. Aí eu entendo que sim, porque é igual. O comum não tem a ver com consenso, mas tem a ver com uma disparidade. Estou só resumindo um rolezão. Acho que ser militante, né, quase virou nos últimos tempos no Brasil uma ofensa, né? Eu acho que falar que você é militante, né, a militância, desde 2016, talvez, fazendo recorte, foi muito apropriado, né, para um uso muito banalizado pelas redes sociais e tal, mas eu acho que precisa ser resgatado sim. Eu acredito que a gente faz sim um trabalho de militância, um trabalho ativista. Não que eu queira ser um ativista de carteirinha assinada como uma profissão, né? Eu não acredito nesse ativismo profissional, né? Mas no sentido de um ativismo de quem está fazendo algo, de quem está ativo no exercício de um fazer algo. Se a gente entende que é um ativismo no sentido de estar ativo, de fazer algo, que é produzir o comum na diferença, aí eu posso até
eu fico de boa você me chamar de ativista comunitário. Agora, se for ativista comunitário como líder do bairro, o que quer representar alguma coisa, o que quer falar em nome de alguém, pelo amor de Deus. Porque eu acho que ninguém fala em nome de ninguém. Então, assim, não. A depender. Beleza, seu Elvis. Não é um termo que eu costumo usar muito também, não, né? Até eu parando para ouvir essas reflexões aqui em torno do termo, é bem complicado, mas eu acho que é isso. Eu sou uma pessoa que está ali construindo alguma coisa que eu acho que é interessante para aquele determinado espaço. Então, partindo dessa ideia, eu acho que eu estou construindo alguma coisa, sabe? Mas não sei se seria um ativista comunitário. Mas... Porque é isso, né? Às vezes leva por esse lado que o Antônio falou, assim, né? Dessa quase um ato político, sei lá, uma função política ali dentro da comunidade, né? Acaba indo para esse lado. Não sei se eu tô muito para esse lado também, não. É mais para construção de espaço mais tranquilo. Beleza. A comunidade dos não iguais, né? Se for nisso, eu boto. Mas a comunidade dos iguais... Eu acho que a conversa foi muito produtiva. Acho que deu pra gente conversar vários pontos, né, dentro desse tema central, que é arte e espaços não convencionais. Acho que a gente conseguiu ir para vários lados diferentes, assim. E agora chegamos nos finalmentes, assim, eu gostaria de convidar vocês a fazer uma fala final, né, de repente, sim, ouvir vocês sintetizarem o que vocês sentiram, o que vocês absorveram desse diálogo, o que vocês acharam importante. Então é isso, assim, queria passar a bola para cada um, para a gente fazer uma fala final, para a gente encerrar. Quero agradecer pela participação, massa demais trocar essas ideias. São pessoas que eu já nunca parei para conversar durante tanto tempo, trocar ideia e ouvir, assim, um próximo do outro, acho que é importante, até porque nessa correria do dia a dia, dificilmente a gente para trocar essas ideias, né? E também parabenizar pelo projeto, acho que é um projeto também importante. Aqui nossa voz está sendo gravada, geral está ouvindo em casa e pode ouvir durante vários anos, espero que isso reverbere aí para muitos e muitos lugares aí, que as pessoas também possam estar trocando ideia sobre o que a gente está trocando ideia aqui depois disso. Quero agradecer, dizer que realmente é muito importante espaço de troca, compartilhamento como esse. Eu acho que aquece, né, o pensamento, aquece a reflexão das nossas práticas. E é isso, quero mandar um abraço para todo aquele, aquela que estiver me escutando. É isso. Um abraço para os ouvintes. Um abraço para os ouvintes. Mãe, te amo. É isso, agradecer o convite, assim. São pessoas que participaram da minha vida em diferentes momentos e hoje tá sentando aqui, podendo ter essa conversa. Isso é muito legal, importante para mim, assim. Ter essa oportunidade de falar as coisas que a gente pensa é bem legal, coisa que eu não costumo fazer muito, eu sou bem na minha. Então, tá de frente pro microfone, assim, saber que um monte de gente vai escutar depois é uma coisa nova pra mim, mas que eu acho importante estar passando também, como vários outros momentos eu tive que passar por outras coisas, e que eu gosto de estar vivendo e conhecendo coisas novas. Espero que a galera curta, né, essa conversa também, assim, que reverbere nelas. E é isso, muito obrigado por tudo. Beleza, gente. Então encerramos nosso episódio sobre arte e espaços não convencionais. Muito obrigado pela audiência. Agradecemos ao técnico Leonardo da Silva Coutinho e à estagiária Gabriela Rempel Sena pelo apoio operacional, ao apoio do Núcleo de Arte e Cultura e também da Coordenadoria Geral de Tecnologias Educacionais do CEFOR do IFES. Esse projeto foi realizado com recursos do FUNCultura, Secretaria da Cultura, Governo do Espírito Santo.